O papel tá todo manchado de óleo, a letra é aquela cursiva que vai esfarelando, super difícil de decifrar. Nossa, sim, um clássico. Aí a lista de ingredientes começa, tipo, bem normal. Um coco ralado, 4 gemas, uma colher de manteiga, tudo certinho para fazer aquele doce o olho de sogra. Tá, até aí tudo certo. Só que, de repente, do nada, na linha seguinte a instrução diz, e eu cito, possibilita decolagens das aeronaves. Hã? Oi? Como assim? Pois é. E logo depois, sem pausa dramática nenhuma, o texto volta a falar tipo, ameixas pretas, né? Gente, que colisão completamente surreal. Totalmente. É como se o rádio da cozinha, de repente, decidisse, sei lá, assumir o controle da caneta de quem estava escrevendo. É uma loucura. E o mais fascinante, por isso que a gente está aqui hoje, é que isso não acontece só uma vez no material que a gente está analisando. Exato. Tem momentos em que o preparo de um tempero caseiro, que já pede absurdos meio quilo de alho, é interrompido por uma análise sobre presidentes dos Estados Unidos e acordos bilaterais. É um caos absoluto e é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje é tão especial para quem nos acompanha. Com certeza. Nós temos em mãos a transcrição de um material extremamente frágil, que é o caderno de receitas de casamento da madrinha de uma senhora chamada Maria Aparecida de Almeida. Um documento que, olha, nas palavras da própria narradora, está esfarelando, se desmanchando fisicamente de tão antigo. E a tentativa dela de ler e digitalizar esse material através de áudio no celular gerou esse artefato fascinante que a gente tem agora. E só para deixar claro para a nossa audiência, o objetivo aqui não é dar dicas de culinária, tá? Não, de jeito nenhum, a gente iria passar mal se tentasse. Nossa missão é usar essa cápsula do tempo para entender coisas muito maiores. A gente vai desvendar a transição do que era considerado o ápice do luxo na mesa das famílias antigamente, Uhum. e também explorar como o verdadeiro conhecimento culinário dependia muito mais do instinto, sabe, do que dessas balanças de precisão que a gente usa hoje. Com certeza. E no grande clímax dessa nossa análise profunda, a gente vai tentar entender essas falhas tecnológicas bizarras Sim. que acabam misturando memória afetiva com, tipo, política internacional. No fundo é uma arqueologia do cotidiano, né? Exatamente. E a primeira camada dessa escavação revela uma tensão maravilhosa entre a comida de sobrevivência e a aspiração à modernidade. É verdade, o contraste entre as receitas é muito nítido logo de cara. Super nítido. Pensa bem na abertura do caderno. A Maria Aparecida começa narrando receitas que são o retrato cru daquela simplicidade rural ou até suburbana mesmo. Sim, a comida do dia a dia. Isso. Ela lê lá sobre a cenoura amarela com carninha. A instrução é super pragmática. É só colocar a gordura, o alho, a batatinha em rodelas, jogar a carne moída crua e deixar afogar até a carne ficar, nas palavras dela, moreninha. Que é comida feita para sustentar quem vai trabalhar pesado, né? Total. E logo em seguida vem o preparo da taioba. Ah, a taioba. Ela ilustra perfeitamente essa dinâmica de subsistência. Como assim? Porque é uma planta que muitas vezes era cultivada no próprio quintal da pessoa ou até coletada na rua. Ah, pode crer. E o preparo descrito é violento e rápido. Tipo, lavar as folhas grandes, picar, jogar numa panela com gordura fumegante e só esperar encolher. É tipo mágica, né? Exato. A umidade da folha evapora instantaneamente naquele calor extremo e o que resta é o sabor concentrado. É uma relação imediata com a terra, sabe? Sem intermediários. Representa o combustível diário mesmo para manter uma casa funcionando. Isso. Mas aí a gente vira a página metafórica e o tom muda completamente. Aparece a receita da lasanha. A famosa lasanha. E a própria Maria Aparecida faz questão de mudar a entonação. Ela avisa, tipo, essa aqui é mais sofisticada, né, gente? Eu adoro essa parte. E o que faz dessa lasanha o auge do requinte na época? É a ordem de intercalar as fatias de queijo mussarela com massa, um molho de carne moída super temperado e 1,5 colher de massa de tomate. Pois é. E esse conceito de sofisticação aqui merece uma atenção especial de quem está ouvindo. Por quê? Para entender o peso dessa palavra, a gente precisa olhar para a Revolução Industrial entrando nas cozinhas domésticas. Tá, entendi. A taioba era necessidade, era o esforço braçal que a gente comentou. Uhum. A sofisticação não morava na complexidade técnica do preparo, residia no acesso aos produtos industrializados. Caramba, é uma inversão muito curiosa se a gente pensar bem. Como assim? Porque hoje em dia, quando a gente visita um restaurante de altíssima gastronomia,
A tendência é exatamente o oposto, né? Ah, com certeza. A gente paga uma fortuna por um prato onde o chefe faz questão de garantir que aquela folha específica foi colhida manualmente naquela manhã, numa fazenda orgânica a 10 quilômetros dali. Sim, o tal do farm to table. Exato. Ou então tem aquele uso ostensivo de azeite trufado, espumas moleculares, tudo para sinalizar a exclusividade. Uhum. Mas naquele caderno a definição de uma refeição chique parece ser, essencialmente, a capacidade de empilhar ingredientes processados, tipo coisas que exigiam uma ida ao armazém e dinheiro vivo. Precisamente. A mussarela fatiada, por exemplo, vinha de um laticínio comercial. Não era feita em casa. Não. E a massa de tomate em lata era um verdadeiro símbolo de progresso. Nossa, verdade. Pensa bem, antes disso, fazer molho de tomate significava ferver, descascar, passar na peneira, reduzir os tomates no fogão por horas a fio. Um trabalho absurdo. Sim, então a lata oferecia conveniência, oferecia consistência e principalmente provava que aquela família tinha poder aquisitivo para comprar algo já pronto. Então a lasanha não era só o almoço. Não. Era a exibição de um status urbano e moderno dentro de uma assadeira. Tipo um monumento ao progresso industrial servido no almoço de domingo. Exatamente isso. Mas olha, isso nos leva a um ponto que me deixou bastante intrigado durante a leitura dessas fontes. Qual? Mesmo quando a receita é esse símbolo de modernidade todo, as instruções em si são completamente selvagens para os padrões atuais. Ah, sim. O caderno desafia toda a lógica de padronização que a gente conhece hoje na internet. Ele quebra completamente esse paradigma da gastronomia matemática, né? Demais. Para quem está acostumado com tutoriais do YouTube onde o chefe exige exatos 12 gramas de fermento biológico e 350 mililitros de água a exatos 38 graus Celsius... Vai ter um choque de realidade gigante. Muito, porque as medidas desse caderno são maravilhosas, porém impossíveis de replicar de primeira. São maravilhosas. Na receita de uma cocadinha, por exemplo, pede-se um prato de açúcar. Prato. Qual o tamanho desse prato? É fundo? É raso? É de sobremesa? Fica um mistério. E na própria receita da lasanha sofisticada, o rendimento final é descrito com a seguinte métrica. Abre aspas. Meio pacote dá para 2 folgado. Fecha as aspas. A unidade de medida 2 folgado é simplesmente genial. É incrível. Porque é puramente comportamental e subjetiva, né? Uhum. Depende inteiramente da fome e da falta de cerimônia dos seus convidados. É hilário. Mas assim, eu preciso bancar o advogado do diabo aqui rapidinho. Pode bancar. Analisando friamente, como um roteiro passo a passo, isso parece menos uma receita e mais um mapa do tesouro, onde as coordenadas principais foram apagadas com o tempo. Tem uma certa razão de parecer isso. Como que alguém realmente conseguia cozinhar alguma coisa sem saber as gramas, os mililitros ou o tempo exato de forno? Pois é. Lembra da receita de tempero? Pede absurdos, meio quilo de alho. Até a própria narradora acha bizarro e reclama na gravação, dizendo: sente sal bastante? Não agradou, não? Sim, ela mesmo critica, tia. E tem aquela instrução de fazer bombom de coco e levar ao sol para secar. O sol. É fantástico. Isso não é uma receita, é um rascunho de intenções, né? Olha, essa provocação é super válida se a gente olhar com a lente do nosso século XXI. Onde a gente terceiriza tudo, né? Sim, onde o nosso conhecimento é terceirizado para balanças digitais e termômetros a laser. Mas o caderno da madrinha opera sob uma lógica fundamentalmente diferente. Que seria? O conhecimento tácito. Esses cadernos antigos raramente eram manuais criados para principiantes absolutos na cozinha. Ah, entendi. Então eles funcionavam mais como índices ou tipo gatilhos de memória para quem já sabia o básico. Exatamente isso. Aquele texto não precisava explicar a temperatura da água ou o tempo certinho de forno, porque o corpo da cozinheira já possuía essa informação. Uau! A visão já sabia identificar a consistência correta do caldo borbulhando. A mão já sentiu o peso de um prato de açúcar só pelo hábito de pegar. É uma memória muscular, no fim das contas. Sim, tem uma receita de cajuzinho no material onde a única instrução de preparo é a seguinte: amassa-se bem até a massa soltar um pouco de óleo. Que é uma instrução puramente baseada na intuição tátil, né? E na experiência sensorial da pessoa.
Nenhuma balança ou cronômetro do mundo consegue medir o momento exato em que a fricção e o calor da sua mão fazem o amendoim liberar os óleos naturais. Verdade. É necessário estar fisicamente presente, sentindo a textura mudar ali no momento. Nossa, faz muito sentido. E quanto ao bombom secando ao sol? Então, isso reflete não apenas as limitações de refrigeração daquela época, mas também um domínio sobre o ambiente ao redor. Como assim? Utilizar o sol como ferramenta culinária para alterar a textura do açúcar e do coco demonstra uma integração com o clima que a gente meio que perdeu nas nossas cozinhas climatizadas de hoje em dia. Tá, isso faz todo sentido. O papel só carregava as pistas, né? E o cérebro e as mãos faziam o download do resto do aplicativo para rodar a receita. Uma ótima analogia. E isso me leva a uma das camadas que eu achei mais ricas dessa nossa análise de hoje. Manda! O texto original já é fascinante, claro, mas o que transforma essa fonte em algo realmente espetacular é a pessoa que está lendo isso hoje, que é a Maria Aparecida. Com certeza. Porque o caderno deixa de ser um objeto estático no exato momento em que ela abre a boca para gravar o áudio. A intervenção dela transforma o que seria uma simples leitura de arquivo em um ato de curadoria ativa. Muito ativa. E é uma curadoria implacável, tá? É como assistir a um vídeo de reações ao vivo no YouTube, sabe? Nossa, é muito um vídeo de react. Ela não está só traduzindo a caligrafia antiga da madrinha. Ela está brigando com as páginas, julgando as escolhas e literalmente reescrevendo a história em tempo real. E de forma bem vocal. O melhor exemplo, para mim, é a receita de soufflé de palmito. Ah, essa é clássica. Ela começa ditando com a maior paciência do mundo os ingredientes: manteiga, cebola, leite, maisena. Tudo bem devagar. E, de repente, ela esbarra numa linha super confusa sobre colocar a mistura num recheio. Ela simplesmente para, suspira e decreta. Não era soufflé. Agora virou pastel. E é isso, o soufflé morre ali mesmo. E nasce um pastel, sem o menor remorso. Essa atitude revela muita coisa sobre a resiliência de quem cozinha no dia a dia, sabia? Como assim no sentido do improviso? Isso, quando a teoria se torna muito complexa ou quando a instrução falha de vez, é o improviso que salva o almoço. Pode crer. Mas tem também a questão da edição baseada no gosto pessoal absoluto. Ah, lembrei de uma. Em dado momento, ela chega na receita de quiabo com costela. E o que a nossa narradora faz? Ela simplesmente pula. Ela anuncia que vai pular porque não gosta de quiabo e acabou. É genial. O legado histórico daquela receita específica desaparecer para sempre do áudio, simplesmente porque a curadora do momento tem aversão ao ingrediente. Muito bom. E a gente ainda tem os tropeços que são gerados pela própria decadência física do papel, né? Do caderno esfarelando. As palavras apagadas. Tem um ato falho maravilhoso e engraçado quando ela está lendo as instruções do doce e ela pronuncia claramente bombom de cocô. Essa parte é ótima. E aí ela percebe o erro fatal e corrige instantaneamente para bombom de coco, dando risada no meio da gravação. Mostra como esse lance de preservação de memórias nunca é cirúrgico, não? Nunca. Esse processo todo captura a essência crua da tradição oral e de como a gente transmite cultura. As receitas nunca chegam ilesas lá do outro lado. Jamais. Histórias de família, lendas e receitas nunca atravessam as gerações intactas. Elas sofrem mutações contínuas o tempo todo. São alteradas por manchas de gordura no papel, pelo desgaste da tinta velha. Exato. Pelos preconceitos e gostos de quem relata e pelas adaptações que a gente é forçado a fazer. É uma versão intergeracional do jogo do telefone sem fio, Boa. onde quem recebe a mensagem lá na frente decide: vou adicionar mais sal aqui, ou vou cortar o quiabo dessa equação porque eu odeio quiabo. E o caderno digitalizado que resulta de toda essa gravação já não é mais o caderno da madrinha, no fim das contas. Não mesmo, ele virou outra coisa. É um híbrido. É a intenção original do século passado colidindo de frente com a impaciência e o paladar da sobrinha décadas depois. É verdade. Porém, e agora eu preciso fazer uma pausa dramática, essa colisão familiar e superorgânica empalidece diante do elefante gigantesco na sala que a gente precisa abordar agora. Chegou a hora, o momento em que a nossa imersão encontra a falha na matriz. Onde a cápsula do tempo da culinária sofre uma invasão brutal do mundo contemporâneo. E de um jeito que ninguém esperava. Deixa eu detalhar para quem está ouvindo o tamanho desse absurdo. E deixando bem claro desde já que a gente está aqui sendo totalmente imparcial, só relatando o que apareceu no texto gerado, sem tomar partido de absolutamente nada.
Sim, é apenas o registro literal da transcrição do aplicativo. A Maria Aparecida está lá pacientemente lendo sobre a quantidade astronômica de alho e sal para aquele tempero. O clima é de pura nostalgia doméstica, um cheirinho de casa de vó. Tudo calmo. E, subitamente, as palavras transcritas vomitam a seguinte frase, e eu vou ler exatamente como está aqui. Com os folders bastante nos Estados Unidos, dos dois nesse caso que você citou com tantos outros, é interessante uma parceria dos dois países. E na linha de baixo, Exato. Como se absolutamente nada tivesse acontecido, retorna para um meio quilo de alho. como se fosse normal. E assim, pera, eu proponho uma teoria técnica aqui para a gente tentar entender. Manda. Isso não seria apenas, tipo, o microfone captando a TV ligada na sala. Poderia ser um erro de processamento do próprio aplicativo no celular. Tipo, um cache de áudio de uma aba do navegador lendo notícias que cruzou com a transcrição de voz local. Olha, ambas as hipóteses revelam a extrema fragilidade dos nossos sistemas de registro atuais. Fragilidade como? É que algoritmos de voz para texto operam baseados em probabilidade acústica e não em lógica semântica. Ah, ele não sabe o significado do que ele está ouvindo. Exato. Se o software está rodando ali no aparelho e tem múltiplas fontes de áudio, seja um telejornal ao fundo no volume máximo ou seja um erro interno bizarro de processamento com vários aplicativos abertos, o algoritmo não consegue discernir o contexto do que está acontecendo. Ele não para e pensa, peraí, eu estava processando temperos e receitas. Presidentes americanos não entram aqui na panela. Ele não tem esse filtro. Não. Ele apenas capta o fonema dominante naquele microsegundo e transforma aquilo em texto cru. Ele não tem senso crítico nenhum para barrar a geopolítica de entrar no meio do olho de sogra. E isso gera momentos de puro surrealismo, como o que a gente mencionou lá no começo da nossa conversa. Da aeronave, né? Isso, a receita de olho de sogra sendo atropelada por possibilita decolagens das aeronaves. E tem também o da cocadinha. Essa é a que mais me dá pena, na verdade. A receita da cocadinha, que já parecia confusa pelas medidas, no meio das claras em neve surge o seguinte fragmento do nada. Antes de Israel despeja e junta-se. É muito caótico. É uma interferência tão pesada que a própria leitora meio que entra em colapso. A Maria Aparecida murmura no áudio que o texto está meio complicadinho e desiste de continuar. E esse é o ponto mais trágico disso tudo. Por quê? Porque a tecnologia não apenas registrou a receita com falhas visuais. A intrusão externa literalmente destruiu a tentativa de resgate daquela memória específica. Nossa, é verdade. Ela parou de ler por causa do aplicativo. O abandono da receita da cocadinha é o detalhe mais melancólico e simbólico disso tudo para mim. O ruído venceu o sinal. O ruído venceu o sinal. Caramba. E é crucial entender o mecanismo por trás disso tudo. A transcrição moderna exige ambientes estéreis, super controlados, para funcionar com aquela precisão de comercial, sabe? Mas sala acústica, né? Isso. Mas a vida doméstica real é caótica, é ruidosa, tem panela batendo, cachorro latindo, TV ligada. Ao tentarmos forçar uma ferramenta desenhada para produtividade de escritório a registrar a vida analógica e afetiva, a gente acaba criando esses monstros textuais. Umas quimeras de receita com notícia urgente. Mas olha, indo um pouco além da explicação de software, tem uma ressonância poética absurda nisso tudo. Ah, total! Quando a gente estava discutindo essa imersão mais cedo nos bastidores, eu acabei pensando que essa falha de transcrição é possivelmente o raio-x perfeito de como a mente humana funciona hoje em dia. É o conceito da sobrecarga cognitiva materializado num bloco de notas de celular. Totalmente, porque no passado, o ato de escrever naquele caderno exigia presença total, não é? Com certeza. A cozinha era um espaço delimitado fisicamente e o papel era o repositório exclusivo daquela atenção muito focada. Você não estava pensando em outra coisa. Mas hoje não existe mais separação de espaços ou de fluxos de informação na nossa cabeça. A gente consome a vida exatamente como essa transcrição quebrada. Sim, você tá lá, digamos, rolando o feed de uma rede social e vê um vídeo super aconchegante de alguém fazendo um pão caseiro. Uhum. No milésimo segundo seguinte, sem intervalo nenhum, o próximo post é sobre um bombardeio no exterior. E logo abaixo disso, chega uma notificação de mensagem de áudio sobre uma briga de família no grupo do WhatsApp. Exatamente, tudo na mesma tela luminosa. Tudo disputando exatamente o mesmo espaço neural na sua cabeça. Exaustivo. O seu cérebro tenta processar o alho
e a crise internacional simultaneamente, da mesma forma que o microfone da Maria Aparecida fez com o texto. É o apagamento das fronteiras entre o micro e o macro, né? Perfeito. O estresse geopolítico invade a receita do doce de festa. A urgência meio histérica do presente atropela aquele tempo lento e metódico de esperar a massa do cajuzinho soltar o óleo nas mãos. O caderno tentou ser uma âncora para o passado. Sim, mas acabou engolido pela realidade ininterrupta e caótica desse fluxo de dados contemporâneo que a gente vive. Nossa, isso amarra de forma brilhante tudo que a gente explorou hoje nessa análise. Com certeza. O convite inicial lá atrás parecia super simples para quem estava ouvindo. Desvendar os segredos de um caderno velho de cozinha. Parecia inofensivo. Mas a exploração revelou que receitas, no fundo, não são apenas sobre ingredientes. Elas são mapas sociológicos. Uhum. A gente viu a lasanha servir como um verdadeiro troféu da industrialização. Sim, uma prova material de que o progresso chegava na mesa das pessoas em latas de molho pronto. Enquanto a taioba representava a força bruta da sobrevivência direto da terra. E a gente também explorou como aquelas medidas indecifráveis para os padrões de hoje revelavam, na verdade, um corpo que detinha o conhecimento prático. Sim, o tal do conhecimento tácito, a sabedoria de quem precisava sentir os ingredientes nas mãos, em vez de calcular tudo numa balancinha e ler numa tela. A gente também observou de perto a curadoria viva, cheia de opiniões, cortes e improvisos da Maria Aparecida. Pulando o quiabo e transformando o soufflé em pastel. Exato, nos ensinando que as tradições nunca são coisas estáticas e sagradas. Elas sobrevivem exatamente porque são distorcidas por quem as herda. E por fim, a gente decodificou as falhas na matriz, né? Os glitz. Esses curtos-circuitos tecnológicos maravilhosos que transformam o preparo de um olho de sogra em uma questão de política externa e decolagem de avião. Provando de uma vez por todas que o nosso registro histórico atual é inevitavelmente uma fusão caótica entre o calor humano do afeto e o frio dessa captação indiscriminada de dados pelos nossos aparelhos. Aquele documento não é mais um guia de culinária tem muito tempo. É o retrato exato de uma era em conflito. É uma cápsula do tempo onde o passado analógico foi basicamente sequestrado pelo ruído digital. Bem isso. E isso me deixa com uma provocação final bastante urgente para a gente pensar. E para quem está ouvindo também. Manda. O caderno da madrinha desmanchou fisicamente ao longo das décadas, certo? E as suas falhas foram preenchidas por manchas de gordura e agora por captação de áudio acidental. Mas e quanto aos nossos registros de hoje? Boa pergunta. Quando os estudiosos do futuro, ou mesmo os nossos próprios bisnetos, tentarem realizar escavações arqueológicas nos nossos gigantescos repositórios na nuvem, nos nossos blocos de notas de celular e naquelas infinitas conversas de aplicativos. Vai ser assustador. Qual vai ser o nível do caos lá? Será que as nossas memórias mais íntimas e nossas tentativas desesperadas de registrar o dia a dia também vão ser encontradas indissociavelmente fundidas com notificações de aplicativos de entrega de comida? Com anúncios de algoritmos invasivos que a gente nem viu? Sim, e com manchetes de crises passageiras que já não importam mais. Quais falhas na matriz será que nós mesmos estamos cozinhando agora sem nem perceber, para compor o nosso próprio legado? Fica aí uma bela reflexão para a próxima vez que o celular apitar no meio do jantar de família, né? Sem dúvida. Até a próxima imersão.